Fala galerinha do bem, eu queria te cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento, amém? Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filistas, mais uma vez. E hoje, dia de frase, dia de reflexão, que vai ajudar muita gente que tem palavras brilhantes, palavras sábias, projetos grandiosos, mas que não saem do papel, não fazem nada em prol dos seus sonhos. Tem muita palavra bonita, muita coisa bonita que eles falam, pensam, pensamentos profundos, mas a prática, o comportamento não anda na mesma profundidade por falta de prática. Então hoje vai ser uma frase para você que é muito sábio na teoria, mas não vou falar grande não, me perdoe pela palavra, viu? Em nome de Jesus. Mas é um tolinho no comportamento. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre isso. Beleza pura? Antes do conteúdo de hoje, antes da frase de reflexão de hoje, que eu não tenho dúvidas que vai te ajudar por demais, vou apresentar esse livro aqui, ó, segundo volume do Edir Macedo. No vídeo passado apresentamos o volume 1, né, da trilogia, e agora vamos apresentar o volume 2, a biografia dele, tá? Nada a perder, meus desafios diante do impossível, mais de 1 milhão de livros vendidos no mundo em 5 meses, é um best-seller. Lembra da vendagem que eu falei para você? Então, já comprova aqui um dos pontos pela vendagem que o livro é bom, tá bom? Eu não li ainda, mas já é um dos pontos para ser analisado, beleza? Esse é o resumo aqui do livro, ó. A sequência do livro de não ficção mais vendido no Brasil em 2012. O segundo volume da trilogia, que conquistou leitores em todo o mundo, chega às livrarias com ainda mais surpresas e segredos. As memórias jamais contadas de Edir Macedo continuam com casos impressionantes, reflexões comoventes e episódios polêmicos. Descubra como tudo começou na trajetória de um dos principais líderes evangélicos do mundo, como foi possível transformar uma pequena igreja que funcionava numa funerária em milhares de templos, com milhões de fiéis. A espinhosa travessia de altos e baixos na conquista do segundo maior grupo de comunicação do Brasil, uma viagem ao subterrâneo da televisão, um mergulho no jogo sujo do poder, nada a perder, 2, meus desafios diante do impossível, um livro ainda mais emocionante, ainda mais revelador, ainda mais surpreendente. Esta biografia fala de uma pessoa que, com suas convicções, mudou muitas vidas em todo o mundo, assim como meu pai. Malak Shabazz, comissário da Organização das Nações Unidas, filha do ativista norte-americano Malcolm X. Beleza pura. Então isso é o que ela fala, né? Esta biografia fala de uma pessoa que, com suas convicções, mudou muitas vidas em todo o mundo, assim como meu pai. Então é Malak Shabazz. É isso aí. Beleza pura? Uma multidão de jovens começou a chegar ainda de madrugada, com cadeiras portáteis e xícaras de mingau. E não era para o lançamento de um smartphone, nem para comprar ingressos da Beyoncé, muito menos para o lançamento de livros de vampiros ou magos, sucesso entre os adolescentes. Eles queriam ser os primeiros a comprar a autobiografia do bispo Edir Macedo nos Estados Unidos. The New York Times, 18 de fevereiro de 2013. Então aqui, só por essas coisas, né, fontes de informação, você já vê que tem um bom conteúdo. E é óbvio que com certeza tem algo para nos ensinar. Beleza? E hoje a frase também vai caber aí nesse carinha. Bora lá. A frase de reflexão é essa: grandes pensadores só são grandes pensadores porque não pensam apenas,
Grandes pensadores só são grandes pensadores porque não pensam apenas, ou seja, fazem alguma coisa, não é? Tem muitas pessoas que têm pensamentos brilhantes, palavras que você, quando ouve, você fala, fulano de tal é inteligente, tem uma certa sabedoria. Só que, querendo ou não, para um ser humano ter peso no mundo, para as pessoas o tratarem com um certo tipo de respeito, a pessoa tem que fazer alguma coisa. Não tem que ter só palavras profundas, mas o comportamento também tem que agir na mesma profundidade. Pessoas muito inteligentes em suas palavras, em seus comentários, em seus pensamentos. E querendo ou não, o sábio Salomão, ele vai falar uma linda frase. Ele vai dizer que até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. E querendo ou não, só dentro desse ponto, você conhece uma pessoa inteligente quando ela abre a boca. E também conhece uma pessoa tola quando ela abre a boca. E não precisa você estar com uma melancia na cabeça, basta você começar a falar dos seus comentários profundos, das suas palavras profundas, as suas ideias dadas por Deus. Porém, para você ter um peso a mais, ter realmente um peso na sociedade, você não pode apenas ter só palavras profundas, mas o seu comportamento também tem que agir de acordo com as suas palavras. O Silvio Santos, ele já está bem velhinho, né? Fiquei sabendo até aí pelas redes sociais e também pela televisão que ele até está querendo vender o SBT. Pode ser você o que vai comprar o SBT? Recebe aí, crente, é forte. Silvio Santos teve um dia que perguntaram para ele qual era a razão do sucesso dele, se poderia passar, quais eram os segredos do sucesso dele. Sabe que o Espírito Santo, ó, sabe o que o Silvio Santos disse? Ele diz assim: o segredo do meu sucesso é 10% é inspiração, 90% é transpiração. Repito, Silvio Santos dizendo sobre a razão do sucesso dele: 10% inspiração, ideia, teoria, 90% transpiração, prática. Ou seja, as ideias têm que sair do papel, você tem que agir de acordo com as suas ideias. Então, toda pessoa que ela quer ter um peso, ser considerado como um grande pensador, uma grande pensadora, pessoas que são considerados como grandes pensadores não pensam apenas, eles agem, transpiram, fazem alguma coisa. Eu já vi pessoas que, quando eu estava com a minha livraria lá no bairro do Jardim Romano, eu já vi pessoas criticando muito esse rapaz aqui, Edir Macedo, esse pastor, criticando muito. A minha pergunta foi: primeiro, eu sou uma livraria, eu não posso só vender os livros que são ao seu gosto, eu tenho que vender os livros que são ao gosto do público, para início de conversa. Segundo, será que um cara que alcançou um sucesso desse não tem nada a nos ensinar? Que, querendo ou não, nenhum ser humano gosta de método. O ser humano, ele só se adequa a método por causa de resultado. E todo ser humano, sem exceção, ele sempre vai olhar para o resultado de alguém. É só você parar para pensar. As pessoas que você mais admira, sabe por que você mais admira? Não é por causa das palavras delas apenas, não. É por causa do resultado que elas têm na vida.
elas não são apenas grandes pensadoras porque pensam apenas, elas pensam e colocam em prática. E às vezes as ideias não são nem tão profundas, mas a prática delas dá solidez, a prática delas dá base para sua ideia e ninguém consegue mais desconstruir. Fica firme. Esse carinha que a gente está falando, o bispo Edir Macedo, é um tipo de pessoa que pode, irmão, todo respeito, eu acredito que muita gente fala mal, até eu já falei certos pontos de teologia que eu não concordo. Lógico, às vezes a gente não concorda dentro do campo das ideias, a gente não concorda com alguns pontos teológicos, mas em contrapartida, tirando os pontos teológicos, ele é um dos pastores que mais tem resultado no Brasil. Ou seja, um grande pensador. Por que é um grande pensador? Porque não pensou apenas, agiu, fez alguma coisa, sofreu as consequências, transpirou. Silvio Santos não é apenas um grande pensador porque falou dos seus sonhos. Não, Silvio Santos é um grande pensador porque pensou e colocou em prática. 10% inspiração, ideia, 90% transpiração. Hoje esse vídeo vai para você, meu querido irmão, querida irmã ou ser humano que tem grandes ideias, é muito inteligente no campo das ideias, tem grandes pensamentos, grandes sonhos, grandes métodos, maravilha. Só que se você quiser ser um grande pensador e ter peso na sociedade, tem que tirar o seu sonho do papel. Você não pode ser uma pessoa que pensa apenas, você tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Eu aqui recito um texto da Bíblia que está no livro de Reis. Quando Davi ali ele vai relatar os seus maiores soldados, os 3 maiores e depois os 37. Eu estava lendo esse texto esses dias. Sabe o que eu me maravilhei? É que eles só foram grandes. Não era por causa das suas palavras não, irmão. Tá no texto lá, depois você lê. Eu posso até deixar na descrição, que agora eu não me lembro capítulo e versículo, mas você pode pesquisar na internet, o pai dos burros, né? O Google. Você pode pesquisar na internet os soldados de Davi e os seus feitos. No texto vai falar os feitos dos soldados de Davi. Sabe por que eles alcançaram grandes posições perto do rei? Porque não pensaram apenas. Era pouca inspiração, mas muita transpiração. E isso junto faz o ser humano se tornar uma máquina, faz o ser humano se tornar um grande ser humano. Então, quer ter peso na sociedade? Não fale apenas. Não seja um grande pensador apenas no campo das ideias. Seja um grande pensador no campo das ideias e no campo da prática. Que você seja firme nos seus sonhos. Que você seja firme nos seus projetos. Sabe que os americanos eles falam muito do brasileiro? Que os brasileiros eles são ótimos em iniciativa, mas são péssimos em acabativa. Sabe o que é isso? Todo brasileiro é bom em iniciar alguma coisa. Teve uma grande ideia? Ô glória! Bora pra cima! Que ideia magnífica! Só que no decorrer do sonho, no decorrer do projeto, quando as coisas começam a apertar, não terminam o que começa. A pergunta é, aonde está esse grande pregador, esse grande pensador que iniciou uma grande ideia? Parou por quê? Parou por quê? Não teve consistência por quê? Um versículo bíblico, 1 Coríntios, se não me falha a memória, é 2 Coríntios 15, 58, que vai dizer assim, o encorajamento do apóstolo Paulo: sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Então, grandes pensadores só são grandes pensadores porque não pensam apenas, pensam e fazem alguma coisa. Tem o seu sonho, mas se mantém firme até o seu sonho vir para a realidade. Tem o seu objetivo, mas se mantém firme e constante até o seu objetivo vir para a realidade. Então esse vídeo vai para você, meu querido irmão, irmã, ser humaninho abençoado, que tem palavras, que tem pensamentos muito profundos
mas o comportamento não anda com a mesma profundidade. Tire os seus sonhos do papel, tire os seus objetivos do papel, pratique, faça algo, segue o exemplo do Bispo Edir Macedo, segue o exemplo do Silvio Santos, beleza? 10% inspiração, 90% transpiração. Tem seres humanos ainda maravilhosos que nos ensinam muito. Todo ser humano é falho, todo ser humano é defeituoso, só que a gente também tem que pontuar as qualidades desse ser humano. Ninguém alcança resultado do dia para a noite, ninguém alcança resultado, seus sonhos, seus projetos porque teve sorte. Nossa, o fulano de tal teve sorte. Às vezes a sorte do fulano de tal é se dedicar 10 horas por dia ao sonho dele, 20 horas por dia ao sonho dele, dormindo muito pouco, às vezes se alimentando mal, e de repente o sonho que estava no campo da ideia veio para a realidade. E aí voilá, você vê um monte de gente dizendo: que sortudo, que abençoado, olha que maravilha, ali está um grande pensador. Então, quer ter peso na sociedade? Quer ter peso nas suas palavras? Não tenha só ideia apenas. Pratique alguma coisa. Faça alguma coisa. Tire do papel adorador de Jesus. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é importantíssimo demais. Deus vai te direcionar melhor. Beleza? E Deus abençoe.